Olá, bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de terror chamado Sofrimento. Alerta de spoilers a seguir. Em 1989, Graham Sutter deixa sua fazenda e dirige pelas escolas e bairros de Minersville, Pensilvânia, observando as crianças enquanto elas brincam e caminham até suas casas. Na casa de Bristol, Martin se senta em seu balanço no pátio enquanto sua mãe conversa com o assistente de enfermagem sobre sua rara condição. Catherine revela que Martin está sofrendo de SIDA, o que o impede de sentir dor. Ela aponta que Martin pode se machucar e não perceber. Então ela diz ao assistente que ele precisaria verificar o corpo de Martin a cada hora em busca de cortes e hematomas. Fora de casa, Graham chega e se aproxima de Martin, dizendo que ele tem uma bicicleta nova que seu sobrinho não gostou. Quando Graham pergunta a Martin se ele gostaria de uma bicicleta nova, o garoto acena que sim com a cabeça. Então ele convida o garoto para o seu caminhão. Quando Catherine olha pela janela para chamar Martin, ela fica aterrorizada quando não vê o garoto em seu balanço. Catherine entra em pânico e corre rapidamente para fora para procurar Martin, mas o garoto já se foi há muito tempo, andando no caminhão de Graham no caminho de volta para sua casa. Mais tarde naquela noite, uma mulher mantida em cativeiro, dentro de um porão escuro, acorda e vê Graham arrastando um saco pesado. Ela começa a chorar quando Graham abre o saco para revelar um jovem rapaz lá dentro. Graham ignora os gritos da mulher e pega uma faca da mesa, dizendo ao rapaz para não ter medo. Ele continua a cortar o rosto de Martin e a mulher começa a gritar de medo quando Graham se aproxima dela, segurando uma faca muito mais longa. Graham puxa uma corda para levantar a mulher mais alto e a bate enquanto ela continua a chorar de medo e agonia. Martin consegue correr para fora enquanto chove forte, mas Graham o alcança e o traz de volta para dentro. 5 anos depois, Jonathan dirige até a parada do ônibus para pegar sua sobrinha de 17 anos, Alison, que recentemente perdeu seus pais em um acidente. Ao chegar em casa, a filha de Jonathan, Wendy, cumprimenta Alison com entusiasmo. Ela constantemente incomoda Alison com perguntas sobre a sua rotina de exercícios, enquanto sua mãe, Karen, leva Alison ao seu quarto. Karen diz a ela que vai dormir no quarto de Wendy até que Jonathan termine de remodelar a toca. Em outro lugar da cidade, Melissa caminha até o seu carro, depois de terminar o seu turno no restaurante. Antes que ela pudesse sair de carro, Graham bloqueia seu caminho com seu caminhão e espera até que ela desça do carro. Quando Melissa o confronta, Graham atira ao chão e a leva para dentro de seu veículo. Ele volta para casa e leva para o matadouro abandonado. Enquanto Graham amarra a mulher assustada, Martin espreita através das brechas na parede para observá-lo. Melissa logo aprende que não está sozinha, quando outra mulher começa a sussurrar para ela. Melissa continua chorando por ajuda, mas a outra mulher perdeu totalmente a esperança de ser resgatada e diz a Melissa que elas vão morrer em breve. Quando a mulher lhe pergunta que dia é hoje, Melissa começa a gritar, percebendo que perdeu a noção do tempo. Quando Alison vai correr um dia, ela se depara com o matadouro e vê Martin parado junto a uma janela, mas o menino se esconde assim que vê Alison olhando em sua direção. Martin continua observando Alison da janela, enquanto ela segue seu caminho, não percebendo que sua mão está sangrando de um corte. Quando ele se vira, Graham agarra seu ombro, avisando que sua curiosidade pode matá-la. Enquanto Alison continua sua corrida na estrada principal, ela quase é atropelada por um caminhão e cai na beira da estrada. William, que tem estado observando de seu quintal, corre para ajudá-la e lhe oferece uma carona para casa depois de saber que ela sofreu um pequeno ferimento na perna. Alison hesita, mas acaba concordando, sabendo que sua casa ainda está a alguns quilômetros de distância. Entretanto, Alison imediatamente lamenta sua decisão quando fica sabendo que William vai fazer sua viagem em sua bicicleta. William acha que ela está desmaiada, então Alison decide sentar na bicicleta para mostrar o contrário a ele. No caminho, William se apresenta e pergunta a Alison como ela foi parar em Minersville. Alison relutantemente diz a William que veio morar com seu tio, porque seus pais morreram em um acidente. Quando eles chegam a casa, Alison tira o capacete, mas William diz a ela para ficar com ele, porque ela vai precisar dele novamente. Jonathan, que está trabalhando em uma extensão da casa, não está muito feliz em ver William e Alison juntos, mas ele não diz uma palavra a ela. No matadouro, Graham leva Martin ao quarto, onde ele mantém os presos, contando como ele abatia o gado antigamente. Enquanto pegava uma faca da mesa, Graham explica que o gado macho muitas vezes corre em pânico devido ao cheiro do medo e do sangue, então eles têm que cortar as patas traseiras. Melissa começa a choramingar enquanto Graham coloca seu avental e caminha para a sala ao lado. A outra mulher guincha em agonia e terror, enquanto Graham começa a esfaqueá-la. Ele instrui Martin a segurar a mulher imóvel, mas o menino foge. No entanto,
Graham apanha Martin enquanto ele olha com fascínio e medo para uma figura humana com o crânio de um touro. Graham fala com a figura, dizendo que tudo está sob controle, antes de levar o menino para prendê-lo em uma pequena câmara. Mais tarde, Graham ferve um pote de água e o derrama sobre sua mão, mas ele não hesita mesmo quando a água quente queima através de sua pele. A caminho da escola na manhã seguinte, Allison vê o matadouro enquanto conduzem pela estrada, mas ela pergunta a Jonathan sobre isso e menciona que viu o menino lá quando estava correndo. Jonathan diz a ela que é uma fábrica de empacotamento de carne que foi abandonada há muito tempo. Ele observa que Graham foi forçado por seu pai a trabalhar lá dia e noite, então ele nunca foi à escola. Fechou porque eles não podem mais se dar ao luxo de atualizar o equipamento para se manterem em dia com os padrões governamentais. Quando eles chegam à escola, Jonathan diz a Allison que estará de volta às 14h30 para buscá-la. Enquanto isso, Graham leva o menino para fora para lhe dar um banho. Depois de vesti-lo, Graham abraça o garoto, dizendo que inveja sua serenidade e o deixa para limpar o sangue das paredes. Na escola, Allison conversa com a professora de ginástica e assiste aos treinos da equipe por um tempo, mas acaba ficando entediada. Então ela abandona a escola. Na estrada, ela vê o caminhão de Graham seguindo-a, mas o caminhão segue seu caminho quando ela para de andar. Enquanto Jonathan espera por ela na entrada da escola, Allison para na casa de William e o vê consertando seu carro. Allison tenta conversar com ele, mas ela decide sair, vendo que ele está ocupado. Jonathan tenta convidá-la para sair no encontro, mas seu pai, Ted, chama por ele com uma voz angustiada. Quando ele entra em casa, descobre que seu pai caiu de sua cadeira de rodas. Allison segue para dentro e ajuda William. William apresenta Allison a Ted, dizendo que ela é de Chicago. Ted lhe diz abertamente que ele odeia Chicago e faz piadas grosseiras sobre seu filho. Então Allison decide partir. No caminho de casa, Allison passa pelo matadouro e olha para as janelas para ver se o menino está por perto. O rapaz não está em nenhum lugar, mas Allison vê Graham de pé no caminho para casa. Lá dentro, Melissa tenta falar com Martin enquanto ele esfrega as paredes, mas o menino não responde. Graham entra na sala, perguntando-se por que o gado corre com medo se não tem sentimentos. Ele então pega uma faca da mesa e se prepara para cortar o braço de Martin. Melissa implora que ele pare e diz ao garoto para correr, mas ambos a ignoram. Quando Allison chega em casa, Jonathan repreende por não estar na escola quando ele foi buscá-la. Depois que ele pede desculpas, Jonathan adverte para não fazer isso novamente. Mais tarde, naquela noite, Melissa acorda e vê Martin na frente dela, sem sinal de Graham. Melissa implora a Martin que a solte, prometendo ajudar o menino a fugir. Então Martin pega uma faca da mesa e lentamente se aproxima da Melissa. Em outra sala, Graham escreve sobre seus assassinatos em um diário e fala com a Fugo. Ele implora que pare seu tormento, observando que ele fez tudo o que ele pediu. Melissa logo sai do matadouro, mas Graham descobre sua fuga quando ela grita de medo. Melissa se depara com um portão que leva para fora, mas ela não consegue abri-lo. Quando Graham vê do outro lado, ela se esconde atrás de um caixote do lixo segurando uma vara de metal. Depois que Graham passa por ela, ela tenta atingi-lo por trás com a barra, mas ele se afasta do ataque. Depois de bater na cabeça de Melissa, Graham prende a perna dela com uma corrente e a pendura de cabeça para baixo. Enquanto ela grita e luta por sua vida, Graham puxa a corrente para levá-la até a fornalha e a incendeia. Após fechar a fornalha, Graham briga com Martin por ter deixado a mulher escapar. Graham adverte Martin de que as entidades desconhecidas representadas pelas figuras não podem mais confiar nele, portanto, Martin tem que compensá-lo. Graham vai até o sótão e conversa com um corpo escondido sob um lençol, dizendo que a figura é responsável por todas as tragédias que aconteceram na fábrica. Para seu choque, ele vê o corpo se movendo, então fecha os olhos por um tempo antes de olhar para ele novamente. Ele deixa o sótão depois de perceber que ele não está se movendo de forma alguma. Quando Allison vai correr depois das aulas, William a vê na estrada e lhe oferece uma carona em seu carro. Allison o avisa que ela não poderia ficar fora até tarde. Então William brinca que ele a levará para casa na segunda-feira. William a leva para um restaurante e abre sobre sua família. Ele revela que a mãe dela morreu de pneumonia há alguns anos e seu pai perdeu o uso das pernas em um acidente em Chicago. Após o jantar, William leva Allison a um teatro de drive-in abandonado, onde Allison se abre sobre o que aconteceu com sua família. Ela revela que seus pais morreram em um acidente quando estavam dirigindo para casa para jantar. Eles estavam apenas a 1 milha de distância de sua casa quando foram atingidos por uma SUV que ignorou um semáforo. Lágrimas começam a cair dos olhos de Allison, lamentando que sua vida tenha sido destruída num piscar de
de olhos. Quando William e Allison começam a se beijar, um caminhão encosta nas proximidades. Jonathan aparece de repente e pede a Allison que saia do carro. Apesar dos protestos dela, Jonathan a leva para casa, aconselhando-a a não sair mais com William. Ele explica que ele e seu pai juraram cuidar dos filhos um do outro, se algo acontecesse a algum deles, e ele quer manter sua promessa. Jonathan insinua que ele não seria capaz de deter Allison se ela quisesse viver sozinha. Embora ele não queira que Allison vá embora, ele diz a ela para fazer uma escolha. Allison decide ficar com ele, então ele lhe diz que ela terá que viver de acordo com suas regras por um tempo. Graham consegue captar outra mulher, então ele acorda Martin à noite pedindo ao rapaz que o ajude. Enquanto a mulher implora por sua vida, Graham entrega a faca ao garoto, dizendo-lhe para apunhalá-la, mas o menino se recusa. Então Graham diz a Martin para segurar a mulher para impedi-la de se mexer. Quando Graham começa a esfaquear a mulher, seu sangue flui para o rosto de Martin, enquanto ele se agarra firmemente ao corpo dela. Os gritos dela ecoam pelos corredores do matadouro abandonado, mas ninguém mais está lá, além de Martin e Graham. Mais tarde, Graham mergulha a cabeça de Martin em uma banheira suja para lavar o sangue de seu rosto. Graham, de repente, nota uma sombra se aproximando deles, então ele grita para a figura misteriosa, dizendo que não tem mais medo. A figura vira-se para sair, enquanto Graham continua gritando. Ao amanhecer, Martin escapa e corre pelos campos, mas ele se depara com a figura de um touro morto. Quando o crânio do touro morto vira para enfrentá-lo, Martin acorda no escuro, percebendo que estava tendo um pesadelo. Allison decide fazer suas malas no dia seguinte, mas Karen passa pelo seu quarto para convencê-la a ficar. Karen diz a Allison que Jonathan logo aprenderá a confiar nela se ela lhe der uma chance. Karen aponta que Jonathan é mais cauteloso com William do que ela, então Allison pergunta por que Jonathan desdenha dele. Karen observa que William tem lidado com muitos problemas em sua família. Ela revela que a mãe de William não morreu de pneumonia, como William havia afirmado, mas que havia tirado sua própria vida. William ficou traumatizado ao descobrir seu corpo pendurado na garagem, então os médicos o colocaram sobre muita medicação. Karen diz a Allison que William tem encontrado problemas na cidade desde então Jonathan está preocupado que ele possa causar problemas a ela. Antes que Karen pudesse terminar de explicar as apreensões de Jonathan sobre William, Allison sai e vai direto para a casa de William para pedir desculpas pelo que aconteceu na noite anterior. Allison revela que sabe o que aconteceu com sua mãe, observando que ela entende porque sabe como é perder alguém. Ted confronta Allison por falar sobre a mãe de William, lamentando que a mulher os tenha abandonado. William tenta acalmar seu pai, mas Ted fica ainda mais nervoso, então Allison decide partir. William desrespeita seu pai por ser rude, dizendo que ele acabará sozinho. No caminho para casa, Allison passa pelo matadouro e vê Martin junto à janela. Entretanto, o menino corre assim que ela fala com ele, então Allison decide procurá-lo. Enquanto caminha em direção à casa, Allison vê o caminhão de Graham saindo, então ela se esconde atrás dos arbustos e espera até que ele saia antes de continuar procurando Martin. Quando Allison entra, ela vê Martin esperando na porta, mas ele corre para o porão antes que ela possa alcançá-lo. Martin a conduz através do matadouro até que ela encontra uma sala horrível, onde Graham guarda seu diário. Quando Allison abre o livro, ela encontra recortes de notícias de meninas que desapareceram com seus artigos pessoais anexados às páginas. Em outra página, ela vê notícias sobre o desaparecimento de Martin e conclui que o menino que ela tem seguido é ele. Uma nota ao lado da notícia diz que Graham trouxe Martin para casa com a intenção de ensinar o rapaz sua profissão. Graham aponta que o garoto não fala muito, achando que ou está assustado ou é estúpido. Enquanto Allison continua procurando por Martin, Graham chega. Quando Allison finalmente o alcança, ela pede ao rapaz que venha com ela, mas o rapaz se acovarda de medo ao ver alguém atrás dela. Graham então agarra Allison e a derruba com um varal de metal. Quando escurece lá fora, Jonathan começa a se preocupar com Allison, mas Karen diz a ele que provavelmente está apenas se divertindo. Allison, entretanto, grita de medo dentro do matadouro depois de recuperar a consciência com as mãos amarradas. No dia seguinte, Karen informa a Jonathan que Allison não voltou para casa na noite anterior. Enquanto Jonathan se prepara para procurá-la, ele se depara com William parado na porta da frente à procura de Allison. William revela que eles tiveram uma briga, mas ele pensa que ela foi direto para casa. Culpando William pelo desaparecimento de Allison, Jonathan empurra William para o chão e diz a ele para se afastar dela. Jonathan decide parar na fazenda de Grahams, depois de não encontrar Allison em outro lugar. Ao ouvir a voz de Jonathan lá fora, Allison grita por ajuda o mais alta que pode, mas Graham a amordaça. Quando Jonathan se vira para sair, Graham finalmente responde à porta. Então Jonathan pergunta se ele encontrou sua sobrinha, mas Graham afirma que não. Quando Jonathan menciona que Allison tinha visto o menino vagando por aí, Graham diz a ele para sair da propriedade. Quando Jonathan pergunta se ele poderia entrar, Graham diz a ele para esperar. Jonathan ouve Allison gritando por ajuda, mas Graham atira nele antes que ele possa dar um passo. Depois de certificar-se de que Jonathan está morto, Graham desamarra Allison e a arrasta para um freezer. Enquanto isso, William está a caminho de casa, pilotando
usando a sua bicicleta, mas ele nota o caminhão de Jonathan perto da fazenda. Então William decide passar por lá para descobrir se encontrou Allison. Depois de olhar do lado de fora, William entra na casa e desce até o porão. Dentro do freezer, Allison começa a tremer devido à baixa temperatura, então ela pega um lençol que estava cobrindo um grande pedaço de carne sobre a mesa. Entretanto, ela fica horrorizada ao descobrir o cadáver embaixo dele. Então ela cobre o cadáver e grita por socorro. Ela vê Martin parado na frente da porta, então ele pede ajuda, mas ele se afasta e a deixa gritando. Logo, William chega ao congelador e vê a Allison, mas ele não consegue abrir a porta, porque ela está trancada. Enquanto ele tenta quebrar o cadeado, Allison vê Graham se aproximando, então ela tenta avisar William. Ele consegue quebrar a fechadura e soltar as correntes, mas Graham o atinge na cabeça com uma pá. Allison chora de desespero, enquanto Graham continua a esmagar a cabeça de William. Enquanto Graham lava seu rosto, ele começa a ouvir a voz do crânio do touro na parede. Ele argumenta com a entidade imaginária, dizendo-lhe para deixar Martin em paz, porque ele precisa do garoto para ajudá-lo a limpar a bagunça no matadouro. Logo, ele fica enfurecido e esmaga o crânio do touro com o machado. Mas quando ele olha para a parede, o crânio ainda está pendurado ali, sem sinais de danos. Graham se aproxima de Martin na cozinha e o castiga por sua falta de emoção. Graham tenta desesperadamente ler a mente do menino e, em sua frustração, apunhala a mão do menino com uma faca, prendendo-a à mesa. Graham, então, deixa o rapaz, dizendo-lhe para não causar nenhum problema enquanto ele estiver fora. Mais tarde, Allison nota um buraco na porta do freezer, então ela tenta inserir um haste de metal através dele para destrancá-lo. Depois que ela consegue abrir a porta, ela sobe diretamente para encontrar o caminho de saída da casa. Mas quando ela chega à porta, ela vê Martin na cozinha com uma faca, prendendo sua mão à mesa. Ela puxa a faca para fora e enrola a mão do rapaz com um pedaço de pano antes de carregá-lo para fora da casa. Ao sair da casa, Allison vê a figura e a derruba para mostrar a Martin que ele não deve ter medo dela. Enquanto Wendy e Karen esperam pelo retorno de Jonathan e Allison, Graham chega no caminhão de Jonathan. Graham bate na porta e ataca Karen assim que ela abre. Karen corre imediatamente de volta para a cozinha, dizendo a Wendy para correr enquanto Graham tenta atacá-la. Karen tenta colocar as mãos em uma faca, mas Graham a joga no chão. Wendy grita enquanto observa sua mãe lutando para se libertar de Graham. Karen a incita a correr, então ela decide se trancar em seu quarto. Karen pega a faca no chão enquanto luta, mas Graham a agarra primeiro e a usa para apunhalar seu peito. Wendy senta junto à porta em lágrimas enquanto ouve o grito horrível de sua mãe. Poucos momentos depois, Graham arrasta o corpo de Jonathan para dentro de casa e põe fogo nas cortinas. Ele então pega um cutelo do chão e vai para o quarto de Wendy. Wendy ouve seu cachorro, Andy, gemendo do lado de fora da porta. Então ela abre para trazer o cachorro para dentro. Ela volta rapidamente para dentro e fecha a porta depois de ver Graham se aproximando. Graham força a porta a se abrir e caminha em direção ao Andy, mas ele para e deixa cair a faca depois de ouvi-la implorar pela vida de seus animais de estimação. Graham dá a entender que ele também tinha um animal de estimação que comia da sua mão. Ele diz ao Andy que seu animal de estimação confiava nele incondicionalmente, mas ele foi forçado a matá-lo. Allison finalmente chega à casa de Jonathan, ainda carregando o menino em seus braços. Quando ela entra, ela fica aterrorizada ao ver a sala em chamas. Ela procura Karen na cozinha apenas para descobrir que ela está gravemente ferida. Karen diz a ela para não deixar Graham machucar o Andy, então ela pega uma faca e vai para seu quarto, deixando Martin na cozinha. Graham decide levar o Andy com ele para a casa da fazenda, mas Allison chega e o apunhala pelas costas. Allison apunhala novamente quando ele se vira. Depois que Graham foge, Allison desce de novo para ver Martin, deixando o Andy sozinha em seu quarto. Quando ela volta para a cozinha, descobre que Karen já está morta. Allison chama a polícia e continua a procura de Martin, mas ela é esfaqueada quando abre uma porta manchada de sangue. Enquanto ela se contorce de dor no chão, Martin sai e continua esfaqueando Allison até que ela para de gritar. Martin se levanta e vai para o quarto de Wendy, enquanto Allison sucumbe por causa de seus ferimentos. Wendy grita de medo ao ver Martin com uma faca, mas não há mais ninguém vivo na casa para ouvi-la. Graham volta para a casa da fazenda e dirige-se ao sótão para conversar com a figura abaixo dos lençóis. Ele diz à figura que agora entende por que o gado foge quando está ferido. Graham enfatiza que mesmo os animais burros têm a capacidade de perceber quando são traídos. Ele então ressalta que a figura não fugiu quando ele foi morto, porque não se sentiu traído de forma alguma. Graham de repente ouve Martin se aproximando dele, mas antes que ele pudesse se virar, o menino o atinge com o machado. Graham agradece a Martin, enquanto ele levanta o machado para atingi-lo mais uma vez, e grita de dor, enquanto o machado cai sobre seu peito. Martin continua atingindo seu corpo, até que ele finalmente morre. Pela manhã, os bombeiros encontram 4 corpos carbonizados dentro da casa de Jonathan. Eles não se preocupam em procurar evidências de qualquer outro crime, pensando que a família pereceu no incêndio. Ted procura por William em seu quarto, mas não o encontra. Então ele decide esperar por ele na porta. Dentro do matadouro, Martin constrói uma nova figura na parede usando o esqueleto da figura do sótão.
Ele fica junto à janela do matadouro, contemplando como seguiria os passos de Graham. Graham sentiu simpatia pelos animais sendo abatidos na fábrica de processamento de carne, mas seu pai o convencera de que os animais não sentiam nenhuma emoção. Sua mente parece ter se quebrado quando ele foi forçado a matar um gado que ele havia considerado como um animal de estimação. Logo, ele começa a ouvir vozes em sua cabeça que o ordenam a abater seres humanos, tratando-os como gado. Ele sequestra Martin para ensiná-lo a abater e ele consegue. Isso leva à sua própria morte, mas ele expressa sua gratidão a Martin enquanto o menino o massacra porque o considera como uma forma de redenção por trair o animal de estimação que confiava nele. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.